gente, eu sou Dani Nefertiti, este canal Minha Parte Eu Quero em Livros. E o vídeo de hoje é sobre as leituras que eu fiz no mês de maio e também a minha TBR para o mês de junho. Como as minhas leituras do mês de maio foram poucas, eu achei que dava para juntar os dois temas no mesmo vídeo. Porém, antes de começar, eu já quero avisar que tá rolando sorteio no canal. Então, se você ainda não tá participando do sorteio ou ainda não sabe sobre o que é, procure o vídeo sobre o sorteio, que é o vídeo anterior a esse. Eu vou deixar aqui nos cards e para poder ver as instruções de como participar do sorteio de pré-aniversário que está acontecendo. Durante o mês de maio, eu infelizmente li apenas 3 livros, porém foram 3 leituras que eu gostei tanto que eu não acho que eu fiquei devendo em nada nas leituras do mês de maio. Primeiramente, eu li o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, nessa edição da Folha. Na verdade, 2 dos livros que eu li foram edições da Folha. Estou começando a ler os livros da minha coleção. E eu comecei por esse aqui, especialmente pelo tamanho. Na verdade, eu acho que eu aproveitei mais a leitura porque eu fui despretensiosamente. Eu não tinha expectativa quanto à leitura. Eu sei que é um clássico, eu sei que muita gente ama esse livro, mas eu não tinha expectativas para com ele. Eu não tinha ideia sobre o que era, com exceção de que era sobre a morte de alguém chamado Ivan Ilitch. Mas eu gostei demais da escrita do Tolstói nesse livro. Como a história é curta, então ela é bem objetiva. Não tem muito tempo para enrolação, para excesso de descrição, mas eu adorei a história. Então assim, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da descrição que o Tolstói dá para o sofrimento e para as dúvidas e os problemas que o personagem do Ivan Ilitch estava passando. E também sobre o relacionamento dentro do casamento, que não foi um casamento por amor, mas na verdade por... Também não necessariamente por status social, mas para cumprir um papel social, na verdade. Que foi o casamento do Ivan Ilitch com a esposa dele. E as consequências dessa preocupação com a imagem, com o que é socialmente correto, com o que você precisa fazer para estar num certo nível da sociedade. Eu gostei demais dessa história, dei 5 estrelas, foi maravilhoso o livro. O segundo livro que eu li no mês de maio foi O Sol é para Todos. Esse livro, na verdade, eu tinha que ter terminado ele em abril. Eu comecei ele em abril, mas eu não concluí, eu li bem pouquinho. E então a maior parte dele eu li durante o mês de maio, que foi o livro da Estante Compartilhada de abril, inclusive. Ele fala muito sobre preconceito, sobre família. Então o ponto de vista do livro é de uma criança e ela fala sobre coisas que a maioria dos adultos teria dificuldade de falar, porém de uma forma muito mais suave, de uma forma muito mais inocente. Por exemplo, o preconceito, o fato das crianças no livro não compreenderem por que é que as pessoas insistem em tratar outro ser humano de forma diferente por causa da cor da pele dele. É uma situação que você lê e você, no geral, compactua. Tipo, como? Se nós adultos não compreendemos, como que a gente vai esperar que as crianças compreendam? Como que isso ainda acontece? E o livro se passa na década de 30, então se avalia. Hoje a gente ainda tem esse questionamento, então você imagina o peso desse questionamento nessa época. E o terceiro livro que eu li foi o livro do encontro do Clube de Leitura de maio. Porque todo maio nós escolhemos um livro de ficção científica para ler. Sempre, até hoje foram livros bons, mas eu acho que esse aqui superou todos eles. Na verdade, eu acho que é uma das leituras favoritas que eu fiz no ano. Talvez não a favorita, mas uma das. Que é o livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E eu consegui ler a tempo do encontro, o encontro foi maravilhoso. Ele é um clássico da ficção científica. Ele fala sobre uma sociedade distópica onde os bombeiros, eles não são mais
designados para apagar incêndios. Na verdade, eles são designados para provocar incêndios. Eles são... a função deles agora é queimar livros, porque os livros são proibidos. As pessoas são proibidas de ler nessa sociedade. E ele fala sobre o personagem principal, que é o Montag, e ele... ou Montag, né? E ele é um bombeiro. Mas ele é um bombeiro diferente dos outros, porque ele, ao contrário dos outros, ou da maioria dos outros bombeiros, ele questiona esse posicionamento dele de queimar livros. Apesar dele achar que toda a vida foi assim, que sempre aconteceu dessa forma, ele começa a questionar o porquê disso tudo. Qual é a utilidade? E ele cria essa curiosidade imensa sobre por que os livros são uma ameaça tão grande para essa sociedade. E o que se desenvolve daí é incrível. Tipo, a história é muito bem escrita. Ela é super atual, infelizmente. A forma como ela mostra como como a maioria das pessoas tem medo daquilo que elas não compreendem, e que na nossa sociedade, na sociedade do livro, e está acontecendo na nossa também, o intelecto está sendo transformado em algo que não se compreende e, portanto, ele está sendo demonizado. É maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Assustador no sentido de talvez estejamos nos encaminhando para essa sociedade. Será que a gente chega a isso? Ou será que a gente vai ter uma mudança de pensamento antes? É muito, muito, muito incrível a forma como o autor instiga esse tipo de pensamento na gente. E assim, nossa, 5 estrelas, favoritado, maravilhoso. Então tá mais do que recomendado. Então essas foram as minhas 3 leituras do mês de maio. Vamos agora a minha TBR para junho. A maior parte dela é composta por livros que eu preciso finalizar, porque estão começados e eu não terminei por um motivo ou por outro. E o único livro dessa lista que não é para ser finalizado, ele é para ser lido inteiro, é o livro No Seu Pescoço, da Chimamanda, que é o livro do encontro do Clube de Leitura Estante Compartilhada de junho. Então esse é o único que eu preciso ler ele todo. É um livro de contos, é só o que eu sei dizer, é que ele é de contos e que ele é da Chimamanda, portanto deve ser maravilhoso. E os outros livros são livros começados que precisam ser terminados. O primeiro deles é O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Esse livro foi o livro do mês da Estante Compartilhada de fevereiro. E eu comecei, li 40 páginas e não li mais. Eu li um pouco mais dele no mês agora de maio e estou dando continuidade no mês de junho. O próximo livro é A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett. Linda essa edição da editora 34. Eu fiz uma votação no meu Instagram porque eu queria começar um infanto juvenil depois do livro que eu estava lendo, que era O Sol é para Todos, e eu fiz uma votação para escolher qual livro eu leria. E esse foi o que ganhou. Eu li 38 páginas, mas eu não finalizei, não dei continuidade, e eu preciso finalizá-lo. Próximo livro é o da Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse livro, na verdade, eu comecei a ler ele em março, já era para ter finalizado, eu não finalizei pelo simples fato de que eu perdi o meu livro. Eu perdi ele, eu não tenho ideia aonde, não encontrei. Esse aqui é outro que eu pedi, porque não teve jeito, eu não localizei meu livro. E eu tinha lido até a página 85 quando eu o perdi. Então eu vou dar continuidade da onde eu parei. E por fim, o livro O Ponto de Impacto, do Dan Brown. Ele também está começado, eu já li 95 páginas. E é uma leitura mais leve, mais intermediária, tipo, de leituras mais pesadas e mais densas. É uma leitura, para mim, Dan Brown é uma leitura que flui de uma forma maravilhosa. Então, é dessa forma que eu espero que essa leitura corra. Por enquanto, está incrível. Adoro livros que falam sobre ciência, inclusive. E esse é um caso dele.
é um deles. Então, essa é a minha TBR e as minhas leituras.